profissional certo no lugar certo. O profissional que auxilia nas decisões das organizações. O profissional impelido aos estudos humanos, técnicos e científicos. O profissional para gerir recursos, patrimônios e pessoas. O profissional responsável pelo crescimento sustentável das empresas. O profissional comprometido com a responsabilidade e os resultados. O profissional é peça-chave em qualquer organização. Seja um profissional de administração e exerça a profissão legalmente. Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração, sempre trabalhando em prol do profissional de administração. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos chegando com mais um episódio aqui e o assunto é dinheiro, hoje no quadro Profissões. Antes de apresentar os nossos convidados, quero fazer aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores. Êxitos Consultoria, precisando de financiamento, lembra que a Êxitos atende todas as linhas de crédito. Pronamp, FGI, acabou de voltar o FAMP, então você precisou de financiamento, pode procurar a Êxitos Consultoria. Aços especiais, inox, metal, latão, tudo que você pensar em aço, você vai encontrar na Solinox, que fica ali na Silves. Um grande abraço para os meus amigos Fábio e Daniele Magalhães. E estamos agora também com o oferecimento do nosso novo patrocinador, Sorvetes Anauê. Se você pensar em um sorvete sem gordura trans, o nome é Sorvetes Anauê. Vamos começar? Bem, hoje nós temos aqui um episódio especial. Nós estamos falando de profissões, já falamos do contador, e agora nós vamos falar de um profissional com múltiplas fontes de ganho, e realmente é muito interessante você que ainda está escolhendo a profissão ou já tem a primeira profissão, buscar uma segunda. Preste atenção nesse episódio. Nós vamos apresentar agora os nossos convidados especiais. Meu amigo, já desde 2013, quando fui a primeira vez presidente do Corecon lá, estava lá como presidente do CRA e novamente está no cargo. Meu grande amigo, presidente Colares, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. É um prazer imenso estar com você no ambiente seu e um ambiente moderno que vai levar mensagem para nossos colegas profissionais de administração para todo o Brasil, principalmente aqueles que vivem aqui no Amazonas. Excelente. Não menos importante, ex-presidente do Conselho Regional de Administração e atual conselheiro federal, meu grande amigo Inácio Guedes. Seja bem-vindo, Inácio. Obrigado, Marcos. Obrigado. Satisfação grande estar aqui. Você, sua equipe aí, como disse o Colares, um ambiente fantástico, um estúdio de primeira linha para levar conhecimento, informação e o assunto é dinheiro. Legal. Pessoal, estamos aqui entre amigos. Vamos falar um pouquinho da profissão administrador. Hoje toda empresa que funciona, ela precisa de um administrador, mas eu acho que a profissão vai muito mais que isso, né? Além de estar dentro de uma empresa, pode trabalhar em várias oportunidades e postos de trabalho. Quem pode falar um pouquinho dessa profissão? Presidente, conselheiro federal, quem pode começar conosco aí para o nosso ouvinte entender o que é o profissional de administração? Eu deixo a hierarquia falar primeiro e depois eu complemento. É com você, presidente. É o engenheiro da alma pronta, entendeu? Então, Marcos, a nossa profissão, eu sou administrador, porque o pouco que eu tenho é da minha profissão. Eu tenho uma excelente família, graças a Deus. E a nossa profissão é muito rica em conhecimento, mas também é muito vulnerável na invasão de leigos que querem exercer uma profissão sem ter a qualificação necessária, né? Então, o nosso conselho, a principal atividade do nosso conselho é fiscalizar o exercício ilegal da profissão. E isso nós fazemos com muita boa vontade. Nós temos uma equipe que trabalha fundamentalmente nesse assunto. Nós fiscalizamos editais de concurso, nós fiscalizamos editais
de licitação e nesses concurso, onde ele mostra uma atividade, um cargo que é amparado por nossa lei, nós estamos lá tentando mudar o edital ou então impugnar aquele edital. E nós temos força para isso. Nós temos lei que ampara isso aí. E nos de licitação, muitas empresas querendo fugir do registro conosco, se envolve no processo, se inscreve no processo e não respeita o registro profissional. Cada empresa registrada no Conselho, ela tem por obrigação, dependendo do seu tamanho de estrutura, por obrigação ter um responsável técnico formado, graduado e registrado em administração. Isso é o princípio básico para que todos os colegas administradores sintam que o Conselho tem uma estrutura para trabalhar em prol da nossa profissão. Legal. E o profissional em si, Inácio? O que o administrador faz? Olha, Pergunta difícil, deixa né? eu te dizer o que ele não faz. Pois é. Porque você, no início, disse que era uma profissão muito ampla, de mercado muito amplo. E, de fato, quando a gente fala em uma organização, a cada 10 postos de trabalho, no mínimo, 7 estão relacionados com a administração. Pode fazer uma análise nos teus projetos, onde você vai apresentar teus clientes que querem implantar ou querem uma aceleração do investimento. A cada 10, no mínimo 7 estão vinculados à administração. Lógico que tem aqueles cargos que são específicos. O financeiro, o RH, aquela parte de logística. Isso é um campo específico de atuação do profissional da administração. Por que eu falo profissional? Vamos tentar qualificar aqui as categorias. Tem o administrador, que é o bacharelado de 4 anos, e aí você sai com um grau de bacharel. Então, ele conhece todos os campos de atuação. Ele passeia por todos e até que ele escolhe um ou dois para ele ser aquela referência. Aí tem o tecnólogo. O tecnólogo é curso superior e no nosso catálogo de cursos superiores da administração são mais de 32 cursos de tecnólogos na área da gestão. Eu não sabia. Tem técnico em administração, então? Temos o bacharel, temos Sim. o tecnólogo. Tecnólogo. É curso superior. 2 anos. 2 anos e meio, alguns até 3 anos. Mas deixa eu citar exemplos. Tecnólogo em logística, gestão comercial, gestão pública, segurança do trabalho, finanças, comércio exterior, relações internacionais, agronegócio, facilities. Não consigo lembrar os 32. Todos esses estão no guarda-chuva do CRA. Do CRA. Rapaz, Porque que coisa boa, no hein, catálogo Doris? do MEC são cursos de gestão que estão relacionados com a administração. Por exemplo, deixa eu falar do técnico. Aí temos agora o técnico. Técnico em administração e também técnico em segurança do trabalho. Porque isso é uma briga muito longa que tinha entre o COFECON e o CFA. Nunca o COFECON... Desculpa, COFECON. O COFECON já ia me manifestar Não, aqui. desculpa. Eu não sabia o que o Conselho Federal desculpa, estava é que eu envolvendo nisso aí. olhando para você. Tem o CREA Tá. e tem o... O CRA. Não, o Conselho Federal de Engenharia. Ah, sim. CONFEA. Com Pronto. fé. Tem o CONFEA. Então, os CREAs sempre registraram o técnico em segurança do trabalho. Isso. Porém, não há nenhum dispositivo que diga que ele tem que ser registrado lá. Quem registrava, então, era o Ministério do Trabalho. Esse, sim, tinha o amparo legal. E nós avocamos para nós, diante das condições e dos termos de trabalho, puxamos essa categoria, foi aceito. Então, a partir deste ano 2023, o sistema CFA-CRAs registra técnico em segurança do trabalho. Deixa eu subir um pouquinho. Então, esse é nível médio, Tá. beleza? Subindo novamente ao Conselho Federal e aos cursos tecnólogos. Os cursos de gestão, em sua maioria, são registrados no CFA. Então, ele tem 2 anos e meio. Quando eu ou o Colares, outro colega que está nos assistindo,
graduou em bacharel em administração, viu todos os campos. Certo. Só que Uma noção de tudo. isso. Só que aí surge um profissional que tem que atuar especificamente naquele mercado, logística. Então, eu posso, enquanto administrador, atuar como logística. Só que o curso tecnólogo em logística, ele tem 2 anos e meio focado. Ele sai de lá preparado, conhecendo todos os modais, todos os Para a sistemas logística. para a logística. Coisa Entendi. que eu, enquanto bacharel em administração, não mergulhei Sim. nessa área. Sim. E assim, cada área. Gestão pública é fantástica. A OEA formou para mais de 600 gestores públicos no estado do Amazonas. E aí eu te pergunto, onde eles estão? E eu também estou procurando esse pessoal, porque uma mão de obra qualificada está aí à disposição do mercado e nem sempre o poder público municipal. A ideia foi excelente. Qualificar no município para atuar no município e alavancar o município. Sim. Mas questões políticas e outras que a gente não consegue dimensionar acabam não colocando esse profissional certo no lugar certo. Legal. Olha, então, pelo que a gente está entendendo, o campo da questão da administração, ela vai muito além mais do que a própria faculdade de administração. Nós temos aí um leque, 30 aí? Mais de 32. Mais de 32 que vão poder se registrar no CRA. Tem que se registrar, né? Tem que ser registrado. Lembrando sempre, para você que está nos ouvindo, para você usar o título de administrador Ou você- tecnólogo. você tem que estar registrado no CRA. Senão, é apenas bacharel, É apenas bacharel e apenas um leigo. um leigo. Boa, vamos falar de leigo agora. Vocês têm problema com leigo? Ou só o Corecon que tem? Olha só, eu não gosto de. Eu não gosto. Questão minha. Não Aham, gosto de chamar meus futuros colegas de leigo. aham. Porque a gente procura onde estão esses que se, entre aspas, se chamam de leigos. Eles só falta fazer o registro. É, pro nosso... Se ele é formado, se ele é bacharel e está atuando ilegalmente, o pessoal é o leigo. E em uma hora ele faz o registro dele e se torna um profissional de administração. É, E aí fica legal no mercado. tem esses casos, mas tem casos também, presidente. Eu não sei se acontece lá com os administradores. Tem casos que o cabra nunca entrou na faculdade. Exatamente. Não é? Veja só. Esse aí é o leigo já legal, porque só falta ele se registrar, né? Esse leigo Ah. que nunca entrou numa faculdade está ocupando Um lugar. o lugar que é nosso. Esse leigo ele vai ser penalizado se for descoberto. Porque nós temos uma equipe bem qualificada que ela vai primeiro na organização que esse indivíduo trabalha. Manda-se um ofício educadamente para eles relacionarem os profissionais que atuam em seus departamentos. Já ouvi falar desse ofício. Já, né? Um ofício educado, é um ofício educado. Agora, a empresa não respondendo, isso aí para mim não interessa. Aí o chicote come, né? Aí eles recebem uma intimação. Essa intimação é mais pesada, né? Ele continua não levando em conta aquilo. Aí ele recebe um auto de infração baseado com respaldo de lei federal. Legal. Para você que está nos ouvindo, para você entender a importância do seu registro no conselho de classe. Então, o conselho ele existe justamente para proteger você dentro das suas atuações profissionais. Agora, o presidente acabou de falar. De repente, a pessoa está trabalhando dentro de uma área que não tem formação nenhuma. É o seu conselho que vai proteger a sua atividade. Por isso, é o motivo principal para você estar devidamente registrado e, de preferência, adimplente, né, Marcos, Inácio? me permita só estender um pouco mais esse exemplo que você falou. Você, Marcos, entregaria... O seu filho está com uma dor de dente horrível. Você entregaria ele na mão do engenheiro? Nunca, De um contador? de forma alguma. Como é que você que nos assiste, como é que você entrega a sua empresa na mão de uma pessoa que não tem a formação? Então, quando a gente fala do registro profissional, nós estamos falando da segurança à sociedade.
Porque uma vez que, ainda que eu, negligentemente, em estado de emergência, entregue minha boca para o mecânico arrancar o dente, Com uma chave de fenda. com uma chave de fenda, corro um risco muito grande. Sim. Mas eu faço isso. É a minha vida. Mas uma empresa, quando você entrega uma empresa, você está envolvendo o seu dinheiro, os empregados e todas aquelas entregas que a empresa se propôs a fazer à sociedade. Fora os prejuízos, os danos colaterais. Então, é por isso que o conselho, qualquer conselho profissional existe para salvaguardar a sociedade de profissionais, ou de pessoas que atuam ilegalmente. Chama-se o exercício ilegal da profissão. E isso traz danos imensos, que são intangíveis em alguns deles e muitos tangíveis quando se trata do patrimônio. Outros intangíveis quando fala de marcas e pessoas que são lesadas. E isso acontece quando não há o registro profissional. Mas o que acontece se alguém que tem registro e comete um dano? O conselho é chamado à lide e pune aquela... Já não é um crime comum, passa a ser um crime federal. Regido pelas leis da República Federal. O fato de você falsificar, por exemplo, uma carteira de estudante é um crime da justiça comum. Falsificar uma certidão de um conselho profissional é um crime federal. E aí passa a ter todo o rigor da primeira região do Tribunal Federal, que atua aqui no Amazonas. Ou seja, o peso da lei é muito mais forte. Então, por isso que nós enfatizamos que as empresas devem ter o seu registro e, consequentemente, um responsável técnico. Ah, mas eu sou o dono. Parabéns, o senhor é o dono. O senhor tem que zelar pelo... Mas você é administrador? Não, então contrate um administrador para fazer a gestão, ser o responsável perante os órgãos de controle do seu empreendimento. Excelente. Então, você que está nos assistindo, que tem empresa, já sabe que dentro do corpo técnico da sua empresa, você tem que ter os administradores e exigir que eles estejam legalmente registrados no seu conselho, que no caso é o CRA, que nós estamos aqui com os representantes. Vamos falar do Amazonas. Como é que está a questão, como é que vocês administram a questão dos nossos municípios? Tem uma atuação ou o foco é só capital? Como é que está a visão de vocês perante os colegas que trabalham aí no nosso interior? Meu ilustre amigo, posso te falar assim aqui, né? Nós temos um projeto chamado CRA Itinerante. Olha aí. Dentro desse projeto, nós temos outros mini projetos. Um sistema tem vários subsistemas incluídos. O principal deles é CRA Itinerante. Aí dentro nós temos Conheça Seu Conselho, aí dentro nós temos Cidades Inteligentes, aí dentro nós temos IGM, que é o Índice de Gestão Municipal. Então, todo ano nós fazemos nosso planejamento para visitar tantos municípios. Você sabe, Marcos, a nossa região não é fácil. Não, por isso que eu pergunto. Meu amigo, nós já tivemos no extremo, lá no Vale do Javari, já estivemos lá várias vezes. Mesmo, né? E a gente vai lá com o olho aberto, porque de vez em quando tem uma tragédia ali, Deus nos livre, né? Então, quando nós chegamos lá, em alguns municípios, nós já vamos lá credenciados, né? Porque já tem uma estrutura feita lá para receber os profissionais de administração. São palestras, são incentivo ao registro online, são visitas às câmaras municipal, à prefeitura, às faculdades, aquelas que formam profissionais de administração. Vocês têm faculdade no interior também? Várias, quase todos têm faculdade que formam administrador. Muito legal. Então nós fazemos uma visita que é 4, 5 dias de visita com horário cheio, palestra. Você precisa ver a animação daqueles garotos assistindo o evento do nosso conselho. É uma animação, porque eles estão ali ansiosos pelo registro, quando cola grau. O que eles vão fazer? Ter a carteirinha, né? Aquela carteirinha, exatamente. Então, é um prazer imenso a gente se dispor desse tempo para ir fazer essas visitas,
que é uma visita profissional. Nós temos muitos alunos que se tornam profissionais fazendo o registro dele de lá de onde ele está, online. Olha aí. Nós temos um sistema que é muito profissional atualmente. Fantástico. Então, você que está nos assistindo, que estuda no interior, pode contar aí com todo o apoio do CRA, inclusive com essa questão do sistema de registro online. Não precisa vir em Manaus para se emite registrar. todos os boletos, carteira recebe tudo. Show de bola. Ô, Marcos, deixa eu só complementar. Ele levanta a bola e eu Tá certo. faço gol. Ele cruza, eu cabeceio. Eu sempre fui um meiuca muito bom de bola, né? O CRA itinerante, ele tem um propósito de oferecer ao colega do interior aquilo que nós temos na capital. No estado do Amazonas, você melhor do que ninguém sabe que os indicadores econômicos todos carregam muito forte para a capital. Mais de 80% do PIB do estado está na capital. No entanto, metade da população está no interior. Pois é. Então a gente não pode desprezar isso. Se nós não fortalecermos o interior, essa capital vai inchar mais ainda, vai implodir. Porque não vai ter como ter tanta gente no espaço. O espaço não cresce mais do que já está. Embora tenha invasões, tenha essas tragédias todas. Mas nós temos que fazer valer o interior. Então, esse é o propósito. Há alguns anos tem esse projeto do CRA itinerante. Então, nós levamos para lá palestras, como disse o presidente, essas palestras, fazemos encontro com prefeitos, com secretários, com entidades sindicais, líderes comunitários, porque em todos os aspectos, como eu disse anteriormente, tem que ter a gestão. Se não houver gestão. Por um exemplo, aqui, vou citar exemplo de municípios que nós fomos e foi muito exitoso. Tefé. Nunca tínhamos ido a Tefé, fomos a Tefé e vimos uma estrutura municipal muito bem organizada. Cidade limpa, pessoas organizadas. Não vimos tantos mendigos na rua, esses cachorros vadios, pouquíssimos, cidade limpa. Mas falta alguma coisa, a gente tem que encontrar alguma coisa que está faltando. Aí fomos reunir com o prefeito. Excelente, o prefeito à época, excelente pessoa, administrador, e disse, olha, eu sinto que falta o conselho aqui no meu município. E ele, num ato administrativo, disse, olha, eu sei que nós temos tecnólogos em saúde, em gestão da saúde. Vamos abrir 8 UBSs e eu quero colocar tecnólogos para fazer a gestão da UBS. Pô, que legal, hein? Nós não conseguimos 8, conseguimos 7 Pô, e um bacharel que foi para isso aí. Isso para te dar um exemplo de um município, mas fomos a Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, lá Benjamin Constant, Atalaia, aí depois desce para o Maitá, depois vai Careiro, Figueiredo. Então, estamos indo nas pontas e temos representações. Tem delegacias, não? Nós chamamos de representações. Nós temos em Parintins, que foi a primeira, Itacoatiara a segunda, estamos em vias de fazer uma em Tabatinga, para atender todo o Alto Solimões, e outra em Tefé, para atender o Médio Solimões. Pô, fantástico. Então, esse é o pensamento que nós temos, estratégia, e sempre, Marco, contando com o colega que está lá. Ninguém quer levar a solução pronta, não. A gente quer saber os talentos que temos lá e potencializá-los. E aí, aproveito a oportunidade do registro. O registro, ele é 100% online. Como assim? Você acessa craam.org.br. Já? Escreveu? craam.org.br. E vai lá e serviços online. Lá você tem tudo. Ah, mas eu nunca acessei. Então você vai lá e pré-cadastro. E você faz o seu pré-cadastro. Coloca o seu nome, seu CPF, seu e-mail. Em menos de 5 minutos, você recebe um e-mail de confirmação e você vai cadastrar a sua senha. Cadastrou sua senha, você tem acesso a tudo que você precisa. Coloca, anexa documentos que for necessários, foto, porque vai ter que ter. Aí me perguntaram, Inácio, isso é muito perigoso. Como é que o cara coloca um diploma que é falso? Ele não pode gerar um diploma, no linguajar do caboclo, parir um diploma. Tem lá o nome da instituição, tem o número da matrícula da instituição e nós checamos tudo. Faz uma checagem. Nós checamos um a um. Recentemente saiu agora uma notícia da FAB que vários
pessoas que se inscreveram na FAB para ser oficial temporário, sargento temporário, apresentavam diplomas falsos. Isso em Brasília. Em né? Brasília. Foi aqui não, foi em Brasília. Só que isso, o concurso é em todo o Brasil. Uhum. Nós aqui do Amazonas encontramos 2 pretensos candidatos a registro com diploma falso. O Caramba. que nós fizemos? Polícia Federal, porque é um crime federal. Então, não tem dessa. Você pode botar o que quiser, mas nós checamos um a um. Perfeito. E está chegando também dentro do nosso sistema de gestão, que ele vai fazer reconhecimento facial. Então, atualmente você manda uma foto. Daqui a pouco você não vai precisar Não mandar precisa. foto. Você vai pegar o seu smartphone, como você faz no GovBR, nos bancos, você vai colocar, virar, pronto. Já está Identificar. feita a sua biometria facial. Show de bola. Vamos falar agora do profissional em si? A gente sabe, a gente acompanha que as profissões, algumas profissões, vou nem falar que é o economista, se ele não se modernizar, ele vira dinossauro. Por exemplo, no viés da economia, agora tem a bioeconomia, que está vindo muito forte, tem a questão da inteligência artificial com a economia. Tem alguma variação de modernidade dentro da profissão do administrador? Está vindo novas modalidades? Já estão surgindo ou ainda não? Deixa eu armar a jogada aqui, que eles depois eu vou anunciar aqui como ele está fazendo os gols. Tá? Tá. Bem, no sistema, nós trabalhamos com o sistema federal, Sim. E os regionais, né? E nós enfatizamos muito, Marcos, a qualificação. Nós incentivamos o profissional a se qualificar todo dia, porque eu comparo todas as profissões como uma corrida de 100 metros. Quem é que chega primeiro numa corrida de 100 metros? O mais preparado. E quem está mais preparado. Então Lógico. tem que estudar todo dia, porque tem gente, vou dar exemplos aqui, tem gente que colou o grau, aquela festa no dia da formatura e tal, aí vai para casa esperando alguém bater na sua porta. Show de bola isso aí. Sabe quantos vão bater na porta dele? Oferecendo emprego atualmente? Nem ninguém. Conselho Federal tem para todos os regionais uma academia de qualificação, tem mais de 200 cursos de qualificação, cursos pequenos que qualificam. Grátis. De graça. Nós temos lá, no Conselho Federal, um programa CFA Talentos. Você coloca seu currículo, você acessa lá, você tem que estar em dias com o seu conselho. Você acessa lá o CFA Talentos, anexa lá o seu currículo. Se você está bem preparado, qualificado, você menos espera, vem um chamado, ninguém sabe de onde, pode ser do Rio Grande do Sul, do Acre, qualquer lugar do Brasil. Legal. Esse é o profissional de administração que nós sempre incentivamos a ser. Grátis. E de graça, companheiro. O companheiro ali fica só completando. O assunto é dinheiro, aqui é de graça. Então eu vou te dizer, mas o detalhe eu vou passar para ele, Uhum. porque ele está lá, é o cara que está mais envolvido em comissões de desenvolvimento profissional no CFA hoje, é o Amazonas. E está aí o nosso companheiro Inácio, que está representando dignamente o Amazonas. A sede do FCFA fica onde? Brasília? também? Brasília, sim, Brasília. Ali perto da catedral. Ali. Ah, tá. Ô Marcos, colegas, você que nos acompanha, deixa eu descer um pouquinho mais o nível, para tentar nivelar o que o presidente falou em relação ao que está mais preparado é que ganha a corrida. É uma grande deficiência que nós temos, não é no Amazonas, é no Brasil, da qualificação do nosso colega de profissão. Até 2021, nós tínhamos um chamado grade, mas o nome certo não é grade, os conteúdos curriculares do curso de administração muito defasados. A metodologia muito defasada. Aí veio, pandemia, já estava um processo que o CFA chamou em curso junto ao MEC, só que nenhum conselho profissional consegue dizer para o governo federal o que ele tem que fazer. É o governo federal que dita as normas. O conselho opina, sugere, aponta, mas quem fala de educação no Brasil é o governo federal. E aí, nisso tudo, nós conseguimos
chama as novas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, para a administração. Houve um progresso, porque o estágio, aquele estágio daquele jeito já foi melhorado, os conteúdos que eram apresentados, teoria geral da administração, sempre voltando... Isso aí eu fiz, eu lembro disso aí que eu fiz a na faculdade. Maslow, voltando lá a Ford. Sim, é legal, mas só que esses são o alicerce, mas nós temos que olhar mais adiante. Cadê? Se não tiver, no mínimo, um dia de Peter Drucker, você não tem nada, porque as coisas evoluíram. E isso nós temos essa preocupação. Mas Legal. o grande problema do colega que sai da academia, que fica em casa esperando alguém bater, que não vai bater nunca, quem bate são as agências de cartão de crédito cobrando, é dizendo que você tem sim que conhecer. E nas palestras que a gente faz por aí, no interior, até mesmo na capital, se você não decidir logo que rumo você quer tomar profissionalmente, quando chegar no último período, eu quero fazer tal coisa, perdeu. Volta, faz o outro curso de novo, porque esse você já perdeu. Então, primeira coisa, não espere que a faculdade vá lhe dar conhecimento. Ela vai lhe dar o diploma. Se você cumprir todas as horas, a carga curricular toda, ela te dá o diploma. Mas ela não vai te dar conhecimento. Conhecimento é você que tem que buscar. Segundo, o mercado não vai contratar você porque você se formou na faculdade A, B, C ou D somente. Ela vai analisar suas habilidades e competências. E aí sim, ela vai discernir se você serve ou não serve para aquela organização. Terceiro e último, quem é você? Você tem que pensar na sua forma de... Aqui a Alexa está falando. Aqui. Você tem que pensar que tipo de profissional você quer ser. Acima de tudo, um ser humano. Porque máquinas nós temos muito. E a preocupação, Marco, não é em relação à inteligência artificial, não. A preocupação é em relação à inteligência humana. Até quando ela vai ser humana ou vai se deixar implantar uma inteligência artificial? Excelente. A administração é um dos cursos superiores mais procurados do país. Também é o curso que mais forma profissionais. Isso mostra que o profissional de administração é peça-chave no desenvolvimento do Brasil. Seja o profissional certo no lugar certo e exerça a profissão legalmente. A anuidade de 2023 está disponível no seu CRA até o dia 30 de março. Regularize a sua situação profissional. Não perca essa oportunidade. Estamos de volta agora aqui, com sorvetes Anauê, aquele verdadeiro da fruta e sem gordura trans. Hoje nós estamos aqui com o de morango. Não sei se nossos convidados vão aprovar o Anauê. Pode mandar a ficha de avaliação que eu aprovo. Muito bom. Parabéns, Bosquinho. Muito bom. Parabéns, Júnior. Só me diz onde é que eu compro isso aqui. Você já encontra em delícia. principais supermercados aí de Manaus. Sorvetes Anauê. Vamos agora falar de dinheiro? O profissional administrador. A gente sabe, como vocês já colocaram, isso vale para todas as profissões, que o sol brilha para todos, porém, só se destacam aqueles que de fato querem de fato se destacar. Né? A gente sai da faculdade com uma noção teórica muito boa, dependendo, né, de como foi o aluno ali dentro da sala de aula, mas ele vai se deparar com um mercado competitivo, onde você vai estar ali se formando com 30, 40 colegas. Tem espaço para todo mundo? Tem, mas obviamente o mercado, ele automaticamente, aí é uma visão minha, tá, Inácio e Colares? Ele naturalmente, ele filtra os bons profissionais. Vão se destacar aqueles, mas a nível de potencial de ganho do administrador, existe uma hora técnica que o profissional ele vai se basear, ou é por tempo de trabalho de mercado? Vocês têm essa mensuração? Para quem está nos assistindo entender quanto é que eu vou poder ganhar se eu fizer uma faculdade de administração, ser um profissional da administração? Temos essa noção?
Posso falar, presidente? Nosso Pode, presidente apontou pode. para você. Eu vou tentar aqui colocar uma situação que volta e meia me pergunta: qual é o piso do salário do administrador? Eu digo, o conselho profissional, ele registra e ele fiscaliza a profissão. Ele não delibera sobre salário. Uhum, Isso é função de sindicato. certo. Mas nós temos algumas orientações sobre hora técnica, sobre valuation, disso aí. É provável que um profissional entrante na profissão, um noviciado ainda, ele consiga, com a sua competência, fazer um projeto ou então fazer uma assessoria, uma consultoria em tema específico. Se for na área que nos é peculiar, você disse ainda há pouco, cinzenta, na área financeira, ele consegue fazer uma consultoria de 20 horas, ele cobra lá os seus R$5.000, Legal. tranquilo. Excelente. Não, eu quero fazer um diagnóstico da gestão Empresarial. empresarial. Isso demanda um pouco mais, porque já se almeja um planejamento estratégico. E aí ele pega essas 20 horas que era do exemplo anterior e transforma em 100 horas. E aí ele vai cobrar 40 mil, 30 mil, dependendo do porte da organização. Porque uma empresa de pequeno porte não tem condições de pagar, mas se é uma grande empresa, ele faz Paga. isso, paga. Ou então, o colega e a área que eu sou muito apaixonado e vivo disso, que é o terceiro setor. Eu faço uma consultoria para alguns municípios na área do terceiro setor por 90 mil, 70 mil, e é questão assim, de uma semana. Legal. Não é que eu esteja com sobrepressão, é que eu coloco. Aí eu não sou mais noviço, eu já tenho uma Já tem caminhada. aí umas horas de trabalho Uma aí. Né? caminhada. E isso me coloca Sim, com isso é natural. uma reputação, uma referência naquele tema. Volto ainda a dizer, tomar a tua palavra e dizer, o sol nasce para todos, nasce para todos. Use filtro solar, porque senão você se queima. E é isso que muitos colegas se aventuram querendo abraçar tudo que aparece e se queimam profissionalmente, porque não fazem as entregas que se propõem, fazem alianças um tanto quanto perigosas para tentar tomar mais sol, não usam o filtro e se queimam. E aí coloca, essa profissão não me deu nada, eu não encontro emprego. Eu encontro colegas de academia que estão muito bem sucedidos, outros que estão medianos. Mas, quando eu vou olhar para a carreira acadêmica de cada um deles, eu percebo quem tinha vocação para a administração e quem estava ali para ter um diploma. Pode olhar, Marcos, na tua história de colega de economia, tu vais lembrar. A história se repete. A história se repete. Um exemplo que eu dou, e com muita alegria, o José Jorge Júnior, meu colega de faculdade. E o cara já ocupou grandes cargos, está ocupando agora um cargo de expressão internacional na Eletros. Sim, nosso amigo Jorge, grande abraço, Jorge. Grande abraço. Administrador. Sim. E ele fez a carreira. Agora, brincava, mas na hora de estudar era sério. E aí eu tenho outros colegas que estão aí. Não, eu não quero, eu quero trabalhar no banco. Tá feliz no banco, importante é ser feliz. Mas o sol nasce para todos, use filtro solar. Legal, eu acho que você que está nos assistindo pegou o recado do Conselheiro Federal. O mercado ele é abrangente para vários tipos de profissionais. Logicamente, se você quiser se destacar, você tem que escolher um nicho e se dedicar a ser o melhor naquele nicho. Né? Falou em valores, isso tudo vai depender muito da tua vontade. Né? Se você está numa faculdade ali só para ter o diploma, para dizer que é formado, beleza. Porém, se você entrar numa faculdade, se formar, se registrar no seu conselho e quiser realmente ser um profissional de referência, o céu é o limite, pelo recado que eu acabei de pegar aqui do nosso conselheiro federal. Palavra agora com o nosso presidente. Nesse mesmo assunto, nós podemos afirmar que em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais. Né? Isso aí não tenha nem dúvida.
O piso salarial, particularmente, eu sou contra, porque vai ser um choque. Vai ser um choque na gestão, em qualquer gestão. Porque você pode estar recrutando sem saber da qualificação dele, onde já tem um profissional de destaque naquela sua empresa, e você vai contratar um que você não tem certeza da atuação dele, com aquele piso. Então, para mim, o piso significa a qualificação profissional. O qualificado, o Marcos, como eu falei ainda agora, o profissional qualificado, em qualquer profissão, o emprego bate na porta dele. Com toda certeza. Essa questão do piso mínimo, eu digo até que é um teste para o profissional. Se ele for um profissional ali mediano para medíocre, ele vai estar satisfeito com aquilo ali, né? Exatamente. E a pessoa que está empregando aquele vai também estar satisfeita, porque o profissional está ali só fazendo aquilo. Agora, se ele quiser se destacar, automaticamente o talento dele vai ser reconhecido. Não tenha dúvida. É a tendência natural, esse piso que inicial, ser aumentado gradativamente. Ou seja, tudo vai de acordo com o teu esforço. Né? Uma frase certa é: o mercado não manda flores para ninguém. Então você tem que realmente querer entrar no mercado, seja do administrador, seja do economista, contador, advogado, e querer realmente ser referência. Você falou aí do mercado não mandar flores, manda um abraço pro Mourão Júnior, que a primeira vez que eu ouvi essa frase foi dele. Exatamente, o mercado não manda flores. Ele usa muito, ele e o pai também. Um grande Sim. abraço aos nossos economistas da família Mourão. Senhores, eu gostaria de agradecer, o papo está muito bom, a gente iria aqui muito longe, nossa equipe técnica ali já está sinalizando. Gostaria de realmente deixar aqui as portas abertas para os amigos Inácio Colares, Conselho Regional de Administração, que faz um excelente trabalho. Nem sabia, acho que eu sabia 10% da atuação do CRA. Vocês estão de parabéns. Suas considerações finais. Meu jovem presidente do Conselho de Economia, meu amigo particular, o Conselho de Administração, ele está de portas abertas para você, para a sua profissão. Muito Precisando, obrigado. nós temos um auditório bonito lá, aconchegante, e nós somos uma profissão irmãs. Sim, Eu sem sempre dúvida. digo isso: contabilidade, economia e administração. E só fugindo um pouquinho da despedida, eu quero dizer que no interior, os alunos ficam ávidos quando a gente fala para eles, no final da palestra: vocês sabem fazer um plano de negócio? Vocês sabem analisar um cenário positivo, negativo? Não respondam. Cobrem do professor de vocês. Todo mundo se cutucando um com o outro lá, porque é o início de uma atividade. Se você Sim. não souber fazer um plano de negócio, como é que você vai começar a sua profissão? Exatamente. Se você é contratado por uma pequena empresa, uma média empresa, o empreendedor lá, o gerente, o diretor, profissional, por favor, comece fazendo um cenário da nossa empresa aqui. Veja os pontos negativos e positivos e depois me dê o relatório. Pode acabar com a carreira do rapaz ali. Já se enrola ali. Entendeu? Então, meus queridos amigos profissionais de administração do Amazonas, um grande abraço aqui do Conselho Regional. Beleza, Colares. Estão às ordens. Meu amigo Inácio. Uma grande alegria estar aqui e poder interagir com você, com sua audiência crescente, esse bebê novinho aqui, né? Estamos começando. Mas certamente lastreado de sucesso, porque você está trazendo pessoas que formam opiniões, que agregam conhecimento, e isso é indispensável. Na sociedade do conhecimento que nós vivemos, isso aí é ouro, é ouro. Eu quero deixar a mensagem seguinte, para os colegas que estão nos assistindo, para os acadêmicos. Vai chegar um tempo, e não está longe, que a carteira de trabalho, que hoje é digital, vai ser dispensável. Porque as organizações não vão precisar contratar numa carteira de trabalho. Vai ter um contrato entre você e a organização. Ou você mesmo vai ser sua organização, sua empresa. E isso é determinante, você dizer o que você sabe fazer, quanto você vale, não é preço, é valor. E então, aproveite, não pare de estudar. Olha que eu graduei já faz uns anos.
mas todo dia eu paro para ler. E se você quer conhecer um pouco mais da nossa profissão, acessa o portal do cfa.org.br, clica em RBA, que é a Revista Brasileira de Administração, ou vai no CFA Play. Também lá nós temos a Rádio ADM, tem os podcasts. De graça, né? De graça! O assunto é dinheiro, mas esse é de graça. E você vai ter a administração na sua mão. Gente, é apaixonante essa profissão. É a profissão mais procurada em todos os processos de vestibular. É a primeira. E é a segunda mais procurada para quem já tem graduação. Mas isso não é tudo. Você é que tem que fazer a diferença. Você que tem que dar o seu valor à sua profissão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Opa, excelente. Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Êxitos Consultoria, empresa especializada na área de captação de recursos. Precisou de projetos, precisou de dinheiro para sua empresa, não perde tempo. Você pode procurar a Êxitos Consultoria. E também estamos aqui num oferecimento da Solinox, empresa especializada em aços. E, logicamente, acabamos de provar aqui o sorvete Anauê, que também está aqui apoiando o nosso podcast. E o assunto é dinheiro. O presidente quer falar alguma coisa, presidente? Eu quero passar em suas mãos aqui ao vivo ainda Uhum. um mimo do Olha nosso só, Conselho rapaz. Regional de Administração. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, com isso, a gente encerra aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.